Olá, Verônica. Boa noite. Boa noite, Marcelene. Tudo bem? Oi, Cristina. Vamos esperar o pessoal chegar. Hoje tem um assunto para variar muito legal. Oi, Tânia. Boa noite. Como é que você tá, linda? Cada vez mais fit. Tô adorando seus resultados. Noite. Gente, hoje nós vamos falar... Oi, Thalita, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que são as armadilhas que a gente pode ter na nossa saúde. E principalmente das mulheres, né? A gente vai envelhecendo, principalmente das mulheres lá na menopausa e no climatério. Oi, Rony, tudo bom? Boa noite. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. E é um assunto bem legal, como sempre, né? Eu sempre acho que os assuntos são muito bons. Mas é porque são coisas que é nosso dia a dia e que algumas atitudes que a gente toma e que fazem muita mudança, né? Que fazem uma mudança muito significativa na nossa qualidade de vida. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar, abordar os assuntos. Então, o nosso assunto hoje são as 7 armadilhas da saúde da mulher na menopausa e no climatério. E eu queria pedir para você, se você conhece alguém, tem alguma amiga que esteja passando pelo climatério e pela menopausa, para você mandar aí o aviãozinho para ela vir se juntar a nós aqui, né, nessa conversa. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. E como sempre, a gente vai fazer o seguinte, eu falo aqui o assunto, tá? E aí, alguma pergunta que vocês possam ter, a gente abre no final para vocês falarem, tá bom? Vamos esperar só mais um pouquinho, já a gente começa. Maria Carolina, Nelma, Dani, Ilma, obrigada por vocês estarem aqui. Olha, já passaram 4 minutos, eu acho que a gente pode começar, né? Então, vamos lá. Bem, então o nosso tema é as 7 armadilhas da saúde da mulher no climatério e na menopausa. E aí, o que são as armadilhas, né? As armadilhas é tudo que pode sabotar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde e a nossa longevidade na menopausa. Então, nós não podemos aceitar algumas coisas que a gente fala sempre, né? As pessoas, elas têm o hábito de classificar o envelhecimento como se fosse patológico. Ou seja, tudo de ruim vai acontecer e isso é assim mesmo, isso é normal, né? Então, elas falam que muitas pessoas ainda têm esse pensamento e a gente tem que tirar isso da nossa vida, né? Que é normal você ter diabetes, é normal você ter hipertensão, é normal você ter artrose, é normal você ter osteoporose, né? E a gente está aqui para tirar esse mito da nossa vida, não é verdade? Então, nós não podemos aceitar que as dores, o cansaço, a indisposição, a obesidade, como sendo próprios da menopausa, né? Não, a gente tem que tomar uma atitude, né, e mudar isso. Em vez disso, nós devemos cuidar, né, da nossa alimentação para que seja uma alimentação saudável, para que a gente consiga emagrecer, né? Não, ou pelo menos não engorde, né? Porque a tendência é entrar na menopausa e engordar muito. E a gente não quer isso, tá? Em parte isso é fisiológico, mas a gente tem que tentar consertar isso, de não deixar que a gente fique obeso, né? Então a gente tem que gerenciar os nossos sentimentos, a gente tem que diminuir o nosso estresse. Gente, uma coisa é importante, assim, a vida de todo mundo é estressante, todo mundo tem problema, não é? A gente pode olhar para a vida dos outros e achar que a vida deles é maravilhosa, mas não é não. Só sabe como é que são os problemas quem mora lá na casa, né? E tem os problemas que a pessoa tem. Mas não é todo mundo que vai sair contando os seus problemas, não é verdade? Problema seu é problema seu.
Então a gente tem que gerenciar os nossos sentimentos, a gente tem que saber escolher os nossos alimentos. Uma coisa muito importante, a gente tem que fazer reposição hormonal, que a gente vai falar, né? Outra reposição hormonal, ela é muito importante na nossa manutenção de vida. E genética não é destino, né? Não é porque a sua mãe teve câncer, a sua irmã teve câncer, que você vai ter câncer. Não é porque o seu pai teve um derrame, teve um AVC, que você também vai ter. Não é porque a sua avó é obesa, a sua mãe é obesa, que você vai ser obesa. Não é? A gente tem que saber separar isso. Então, começamos a nossa primeira armadilha. Se vocês tiverem algum colega, alguma conhecida que está passando pela menopausa, eu queria pedir para vocês mandarem aí o aviãozinho para ela vir participar com a gente da nossa live, tá bom? Então, a primeira armadilha é a seguinte: eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde. Tem essa história, né? Cuidar da saúde é caro. Algumas pessoas falam isso. Cuidar da saúde não é caro, gente. Cuidar da saúde é barato quando comparado a cuidar da doença, né? Cuidar da doença, sim, é caro. Por quê? Porque você está doente, depois que você já desenvolveu um monte de doença, já fica muito mais trabalhoso cuidar. E você cuidar da doença não tem garantias de que você vai voltar a ter saúde. E cuidar da saúde, cuidar de prevenção, é uma forma segura de que muito provavelmente você não vai ter doenças, tá bom? Uma coisa, então, a primeira armadilha é: eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde. Então, a nossa saúde, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a nossa saúde é a nossa maior riqueza, então é o nosso maior investimento, né? Então, o nosso bem-estar mais valioso. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo como o nosso templo. Então, nós temos que, por isso é tamanha importância de cuidar da nossa saúde. Segunda armadilha. A primeira é: não tenho dinheiro. A segunda é: não tenho tempo. Então, você não tem tempo para cuidar da sua saúde. É uma questão de prioridade, né? Priorizar o nosso tempo é muito importante para nós. Então, assim, as pessoas falam: eu não tenho tempo de fazer atividade física. Sim, o que você faz à noite? À noite eu assisto novela, eu assisto Big Brother, eu vou assistir televisão. À noite eu vou, sei lá o que, invento um monte de coisa para fazer. E ao passo que, se você colocar na sua cabeça que você tem que priorizar a sua saúde, você vai arranjar um horário para você fazer a sua atividade física, né? Eu tenho muito sono, eu começo a trabalhar 8 horas, mas eu só acordo às 7. Acorde mais cedo, acorde às 6, vai treinar, vai fazer atividade física, né? Então, isso é muito importante. Então, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que a gente tem que praticar uma rotina. A gente tem que traçar uma meta e a gente tem que cumprir essa meta, não é? Por quê? Por causa da nossa qualidade de vida. A gente não pode deixar como o tempo, a falta de tempo, seja uma armadilha para a gente não se cuidar. Não cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem maior. Então, vem a terceira armadilha. Sem conhecimento, você terceiriza a sua saúde. O que isso significa? A gente deve ter conhecimento sobre o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem pré-diabetes, ela tem que saber o que significa ter pré-diabetes. Ela precisa conhecer a patologia dela para ela poder descobrir a melhor forma de tratar. Então, quando você não conhece o problema de saúde que você tem, ou que na sua família tem, na sua família todo mundo é diabético, né? Aí você fala: eu não quero ser diabética, mas como que eu vou fazer para me prevenir? Então, eu vou procurar meios para descobrir isso. O que isso quer dizer? Quando a gente não tem conhecimento, a gente terceiriza a nossa saúde. É exatamente isso, porque quando você não tem conhecimento, por exemplo, se você chegar lá no médico, ele vai virar para você e falar assim: olha, sua glicose está 108, você tem pré-diabetes. Você tem que se cuidar, você fecha a boca aí. Sim, fecha a boca. Ele não falou nada. Ele falou: você está com pré-diabetes, ele não te deu orientação nenhuma. Aí você vai pensar assim: gente, mas nem doce eu gosto. Como assim?
quem tem diabetes na cabeça das pessoas é assim. Quem tem diabetes tem açúcar no sangue aumentado, então come muito doce. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é isso, né? Mas não é só isso, né? Tudo que a gente come vira açúcar de certa forma, né? Um pão vira açúcar, um bolo vira açúcar, o arroz vira açúcar, né? Todos os carboidratos viram açúcar no seu sangue e vai aumentar. E ao passo que quando você se conhece, você vai procurar formas de ver a melhor forma para você não ter aquela doença. Isso acontece muito quando a gente fala em reposição hormonal. Uma pessoa que é um médico que está desatualizado, ele muito provavelmente ele vai virar para você e vai falar assim: olha, reposição hormonal, se eu fosse você não faria, porque reposição hormonal causa câncer e a sua mãe teve câncer, então você corre um risco muito grande de ter câncer, né? Aí a pessoa aí você tem que saber o seguinte, que tem vários tipos de hormônio, né? Tem várias formas que a gente pode fazer reposição hormonal, que tem hormônios sintéticos, que realmente eles não fazem bem a gente, né? Tem hormônios bioidênticos ou isomoleculares, que são hormônios iguais aos nossos. E aí ele vai simplesmente falar: não faça reposição hormonal, e não vai te explicar o porquê. Só vai falar porque a sua mãe teve câncer. E aí, quando você tem conhecimento, quando você percebeu: nossa, eu tô sentindo os calores, minha menstruação tá ficando irregular, eu acredito que eu deva estar entrando na menopausa, eu acredito que eu deva estar no climatério. Meu Deus, como que eu vou fazer para tratar isso? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 46 anos, eu fiquei meio que neura e falei assim: gente, como que eu vou cuidar da minha menopausa? Como que eu vou fazer reposição hormonal se eu nunca pude tomar anticoncepcional? Por quê? Porque os anticoncepcionais, porque os hormônios que vendem lá na farmácia, lá na drogaria, são hormônios semelhantes aos anticoncepcionais para fazer reposição hormonal, são hormônios sintéticos. Então, se eu nunca pude tomar anticoncepcional, como que eu poderia fazer reposição hormonal? Então, eu não parei diante disso, eu fui atrás de procurar soluções. Então, por isso é que eu conheci os hormônios bioidênticos, e eu vi que eu poderia cuidar do meu climatério, cuidar da minha menopausa com qualidade de vida. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu incentivo as pacientes a fazerem. Quando elas vão comigo, eu falo assim: você conhece o hormônio bioidêntico? Olha, a gente trabalha com hormônios bioidênticos, e eles são hormônios iguais aos nossos, eles não vão causar nenhum problema de saúde em você, muito pelo contrário, eles vão te ajudar a prevenir vários problemas próprios da menopausa, né? Que a gente diz que não são próprios da menopausa. Então, isso é importante, a gente não pode ficar refém de pessoas desatualizadas, de profissionais desatualizados, tá bom? Porque quando você conhece o assunto, você vai questionar, né? Quando ele falar que dá câncer, você fala: doutor, e se eu usar o hormônio bioidêntico? E doutor, e se eu não usar comprimido que passa pelo fígado, que vai dar metabólitos indesejáveis, que vai aumentar a minha estrona, e essa estrona realmente pode levar a aumentar o risco de ter câncer? Aí, se eu fizer em forma de gel ou se eu fizer em forma de implantes, né, isso vai forçar o seu médico. Se ele não sabe, ele vai se sentir obrigado a correr atrás e saber. Essa semana eu atendi uma paciente muito querida lá do Rio Grande do Sul. A gente faz consulta online, e ela me disse isso. A primeira consulta, ela me falou assim: olha, eu fiquei desesperada porque eu tô na menopausa, eu tô sentindo um monte de sintomas, e a minha médica, que já é minha médica há bastante tempo, eu fui perguntar para ela sobre a reposição hormonal, e ela me disse que não me aconselhava a fazer, porque reposição hormonal dá câncer. E aí ela já é minha paciente, nossa primeira consulta, acho que foi em outubro, né? Aí, agora a gente fez outra consulta essa semana, e ela me disse: nem te conta a novidade. Aquela minha médica daqui, que diz que reposição hormonal dava câncer, ela já está postando nas redes sociais dela, falando sobre hormônios bioidênticos.
Aí eu falei, olha que coisa boa, né? Isso vai ajudar quantas mulheres aí da sua cidade, da sua região, né? Então, você tá vendo? De repente, um questionamento do paciente fez o médico acordar e ver que ele tem que procurar se melhorar, ele tem que estudar um pouquinho mais para se manter atualizado, né? Então, outra coisa que acontece muito são mulheres que estão no climatério e na menopausa terem ansiedade, depressão, e uma outra coisa que é bastante comum é aumento do colesterol. E aí, o que acontece? Uma pessoa, um médico desavisado, ele vai passar medicamentos para depressão, para ansiedade, e vai passar medicamentos para baixar o colesterol dessa paciente, né? E quando ele se atenta para a idade da paciente e começa a fazer reposição hormonal, né? A ansiedade vai desaparecer, a depressão vai desaparecer, né, com a reposição hormonal bem feita, e o colesterol, que ele tende a subir na menopausa, ele também vai se normalizar, entendeu? Então a gente conserta uma coisa e a gente conserta tudo que vem decorrente disso, tá bom? Então, aí, então o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que procurar orientações, procurar coisas boas, notícias boas e atuais sobre o nosso problema. Então, como que aconteceu? Eu já contei isso algumas vezes em algumas lives. Como que aconteceu essa história de que reposição hormonal dá câncer? Bem, vou contar de novo, porque é interessante vocês saberem, né? Porque vocês vão ser questionadas. Se vocês estiverem fazendo reposição hormonal, sempre vai chegar alguém desavisado e vai falar, né? Ai, mas reposição hormonal dá câncer. Então, vocês têm que saber o que não dá câncer e quando que surgiu essa história, né? Bem, o estudo chamado WHI, ele causou muito medo na população em geral e nos médicos também. Por quê? Porque eles usaram, fizeram uma seleção de mulheres com idades muito variadas, de 50 a 75 anos, e eles começaram a fazer reposição hormonal nessas mulheres com hormônios sintéticos, que eram hormônios de égua, prenha, que é o acetato de medroxiprogesterona, que até hoje tem nas farmácias, tá? E com o etinil-estradiol, que é um estradiol também sintético. E aí, o único critério que tinha era essa idade aí, de 50 a 79 anos. E aí, de todas essas mulheres, só 20% dessas mulheres estavam entre 50 e 60 anos, que é o período que a gente chama de janela de oportunidade. O que isso significa? Que quanto antes você começar a fazer reposição hormonal da mulher no climatério e no iniciozinho da menopausa, é muito melhor para ela. Por quê? Porque ela não desenvolveu todos os problemas decorrentes da falta de hormônio. Vou já falar sobre isso. Então, o que aconteceu? Então, só 20% das mulheres estavam entre 50 e 60 anos e as outras 80% já tinham passado desse período. E dentre essas 80%, tinham muitas mulheres que já tinham desenvolvido diabetes, hipertensão, já eram mulheres obesas, como eu disse para vocês, que a menopausa aumenta muito a tendência a gente ficar obesa, né? E aí, o que aconteceu? Algumas dessas mulheres começaram a desenvolver câncer de mama. E aí, o que parou? Todo o estudo e ficou como passou para a comunidade em geral e até entre os médicos que reposição hormonal causava câncer. Então, daí em diante, era aquela história, ninguém mais faz reposição hormonal, porque reposição hormonal dá câncer. E aí, o que a gente sabe hoje? Que os hormônios, na verdade, os hormônios quando bem indicados, né? Porque antes de começar a reposição hormonal, a gente pede todos os exames da paciente. E aí, a gente sabe hoje que os hormônios, eles são protetores, né? Eles melhoram os nossos ossos, melhoram o nosso cérebro, melhoram o nosso coração, nossa sexualidade e as nossas emoções, né? Não deixa protege a gente de depressão, ansiedade, protege de Alzheimer, né? Protege de demência.
E aí, é isso que a gente queria falar. Aí, sem conhecimento, a gente gasta muito com coisas ruins. Por exemplo, a gente consome muito, gasta muito dinheiro, a gente achando que está fazendo coisa boa, né? A gente compra muito alimentos light, refrigerante zero, leite sem lactose, a indústria fit, sem glúten, e tudo isso é bobagem, né? Não fazem bem pra gente essas coisas, tá bom? E tem um alerta também que a gente queria fazer, é sobre a questão dos adoçantes. Gente, os adoçantes, eles fazem muito mal. Os adoçantes, por exemplo, a sucralose, ela aumenta o crescimento de bactérias que acumulam gordura, acumuladoras de calorias, e elas desencadeiam a formação de gordura corporal. Então, a sucralose, que vem de lá, o adoçantezinho que você está tomando para não aumentar o açúcar no seu sangue, para você não engordar, ele vai fazer você engordar. Outros adoçantes, o aspartame, a sacarina e a sucralose, ela também aumenta essa taxa de açúcar no sangue, mais do que o açúcar que a gente toma, tá bom? Então, dos adoçantes, o melhor seria a estévia, tá bom? Outros alertas, né? Leite sem lactose, né? O leite que a gente toma pode ser em pó, pode ser em latinha, pode ser do jeito que for lá, né? É um leite que ele é contaminado com antibiótico, com drogas, com agrotóxicos, com fertilizantes, né? Então, o leite em pó, ele tem compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados, eles são carcinogênicos. E o ácido glutâmico livre, ele é tóxico lá para o sistema nervoso central. Então, gente, não tem jeito. O leite bom é o leite lá da vaquinha, lá do interior, que come capim, tá? Então, se você for tomar leite, que seja esse, tá bom? E o leite também, ele tem o estrogênio da vaca, porque a vaca, ela é induzida a lactação dela, né, para ela produzir muito, e esse estrogênio, ele se transforma em estrona, que é o hormônio que potencialmente eleva o risco de câncer, tá bom? Outra coisa são os alimentos gluten free, né? A gente sabe que o glúten, eu sempre oriento as pacientes a retirar o trigo e o leite, porque a gente sabe que o trigo faz muito mal, e as pacientes têm uma melhora muito boa quando tiram o trigo da alimentação. As pacientes com artrite reumatoide, com retocolite ulcerativa, com lúpus, com tireoidite de Hashimoto, todas elas melhoram quando a gente tira o trigo. Partimos para a quarta armadilha. Qual seria a quarta armadilha? Achar que remédio cura tudo. Não cura, né, gente? Ia ser tão bom, né? Se você fosse lá, tomasse um remedinho, né? Se o remédio da hipertensão curasse hipertensão, né? Ela não cura hipertensão. A hipertensão vai ficar guardadinha lá, né? É mais controlada, mas não curada, né? E uma coisa importante que eu passar para vocês, só um pouquinho. Estados Unidos, eles têm estatística para tudo, né? E lá nos Estados Unidos, tem uma estatística dizendo que medicamento é a terceira causa de morte lá entre eles, né? E no mundo, né? E aí, só perde para a primeira causa de morte é a doença cardiovascular, a segunda é o câncer e a terceira é a iatrogenia, que é remédios mal usados. Agora você imagina. Então, remédio não cura tudo, né? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Então, quando a gente vai falar de medicamentos, lembra que eu falei há pouco de dar medicamento para baixar colesterol de mulher na menopausa? Pois é, a estatina, quando ela é usada por mais de 10 anos na mulher, ela aumenta em 200% o risco de câncer. A estatina, para quem não sabe, são os medicamentos usados para tratar colesterol alto, tá bom? E a causa principal, né, desse aumento do colesterol é a alteração hormonal. Então, quando a gente faz reposição hormonal, essa mulher volta a ter colesterol normal, certo? A quinta armadilha, não começar a se cuidar agora. Sabe aquela história de ficar procrastinando? De ficar dizendo, ao cuidar da saúde, mas
eu já tô na menopausa há muito tempo, não vou cuidar mais não, porque já tá tudo, eu já tô hipertensa, já tô diabética, já tô com um monte, já tenho artrose, não vai adiantar nada eu me cuidar. Não, não é assim que a coisa funciona. Mesmo se você já tiver esses problemas, você deve começar a se cuidar para as coisas não se agravarem, porque muitos desses problemas a gente consegue minimizar, né? Então a gente não pode. E você que está entrando agora ali com seus a partir de 35 anos, né? Algumas mulheres já começam a sentir alguns sintomas de baixa hormonal, então você tem que procurar ajuda e já começar a se cuidar. Outra coisa, cuidar da saúde é cuidar como um todo, é se alimentar de forma correta, é fazer atividade física, é ter disciplina, né? A gente tem que aprender a ter, tem que treinar a nossa disciplina e o nosso comprometimento com a nossa saúde. Então, na menopausa, o que a gente sabe? Aumenta o risco de infarto e AVC em quase 60%. E quando vai... que as mulheres também elas vão acumulando cálcio, né? E a reposição, e a terapia de reposição hormonal, elas vão estabilizar as possíveis placas, né, de ateroma, de gordura que estejam ali nas artérias e nas veias, tá bom? Então, o estradiol, aqui um dos hormônios, né, ele vai proteger as nossas artérias, ele vai agir lá no óxido nítrico, ele vai causar vasodilatação e vai diminuir o vasoespasmo e os problemas cardíacos. Outra coisa, teve um estudo que chama Estudo Elite, que ele mostra que os 6 primeiros anos lá da menopausa, ele reduz, a gente fazendo a reposição hormonal, ele vai reduzir a espessura aqui da carótida, né? E vai diminuir o risco de infarto, de AVC, de obesidade e de diabetes, né? O início da menopausa ocorre em torno lá dos 50 anos, e enquanto a maioria das doenças que vão afetar as mulheres, como o AVC, o infarto, o derrame, vão acontecer em torno dos 60 anos. Então, você imagina, a gente tem ali um período de 10 anos para se cuidar. Então, quanto antes você começar a fazer a sua reposição hormonal, é melhor, que você vai evitar todos esses problemas, tá bom? E uma coisa assim que é importante a gente falar para vocês, que a menopausa, ela é silenciosa. Algumas mulheres falam assim, eu sentia muitos calores quando eu entrei na menopausa, mas agora eu não sinto mais, então não tem necessidade de tratar, né? Isso é um engano, né? Porque os calores passaram, né? Mas a falta de hormônio, ela continua fazendo os estragos, né? Você já está aumentando as suas placas lá de gordura nas suas veias e artérias, você já está perdendo o osso, talvez você tenha já uma osteopenia e até uma osteoporose, você tem algum probleminha lá na tireoide que tem que cuidar, né? Então, as coisas vão, tá silenciosa, mas tá agindo, entendeu? A sexta armadilha é acreditar que é só fazer uma consulta, né? Vai lá, faz a consulta, tá bom, o médico vai me passar um remédio lá, eu vou ficar, vai dar tudo certo, né? Não, né? As coisas não são assim. Os fatores envolvidos na longevidade só 60% estão relacionados ao nosso estilo de vida, 20% ao nosso meio ambiente, onde você mora, se é poluído, o estresse que você passa, 10% é da genética. Lembra que eu falei lá do câncer de mama, que alguns médicos falam, não, a sua mãe teve câncer de mama, a sua irmã teve câncer de mama, então você não pode fazer reposição hormonal, porque você tem um risco grande de ter câncer de mama, né? E não é assim, é só 10% que tem a ver com genética, tá? E fatores envolvidos na nossa longevidade, só 5% tem a ver com a medicina curativa, que são as cirurgias, os exames mais modernos, né? Tudo de mais moderno. Então, o que a gente tem que saber, gente? Que 60% é o nosso estilo de vida. É o que você come, é como você lida com o seu estresse, como você encara a vida, se você é uma pessoa positiva, se você vê coisas boas por todo lado, isso é maravilhoso, né? Então, com o conhecimento, a gente muda o nosso destino,
né? Através de boas escolhas e de um estilo de vida adequado. É muito importante também a gente saber a relação, a diferença entre genética e epigenética. Bem, o projeto Genoma, ele terminou em 2003, e aí o que as pessoas pensavam? Que com o projeto Genoma, que ia se descobrir qual o gene que era responsável pelo câncer, né? Qual o gene que era responsável por diabetes, gene responsável por hipertensão, e foi assim, uma tristeza geral, porque eles viram que essas doenças elas estão muito mais relacionadas à epigenética do que à genética. E o que é epigenética, né? Epigenética é um botãozinho que liga e desliga os nossos genes. Por exemplo, as nossas escolhas, elas vão fazer com que as doenças apareçam ou não na gente. Vamos dar um exemplo aqui. Os genes da obesidade, do câncer e do diabetes, eles estão muito relacionados ao nosso estilo de vida. Se você é uma pessoa que está acima do peso, se você é uma pessoa que come mal, se você é uma pessoa que não faz atividade física, você é uma pessoa estressada, você fuma, você não dorme no horário que tem que dormir. Então, isso tudo aí vai atrapalhar. Isso aí é a epigenética. Isso aí que vai mudar a tua genética, né? Que vai mudar você e vai fazer a gente ter ou não doenças, né? Tem um exemplo que é bem interessante sobre a epigenética para vocês nunca esquecerem o que é. Então, é assim, a diferença entre a abelha rainha e a abelha operária. Elas nasceram todas juntas, na mesma colmeia, no mesmo dia, né? Então, geneticamente, elas são iguais. E aí, o que acontece? A abelha rainha, ela foi escolhida lá no meio lá da colmeia, e ela vai se alimentar só de geleia real. Então, ela vai passar a vida inteira dela comendo geleia real, que é tudo que tem de melhor. Então, o tempo de vida dela pode ser de 4 a 8 anos. E a operária, que é gêmea dela, nasceram juntas ali, ela vai viver de 30 a 50 dias. O que diferencia uma da outra? É só a alimentação. A abelha rainha, ela come geleia real, que é altamente nutritivo, e a abelha operária vai comer pólen e néctar. Entenderam a história? Então, como a gente se alimenta, como a gente vive, as nossas escolhas vão fazer com que a gente viva mais ou viva menos, que a gente desenvolva doenças ou que a gente tenha uma longevidade saudável, certo? E aí chegamos na última armadilha. Qual que seria a última armadilha? Escolher conveniência em vez de comprometimento. Gente, é muito conveniente a gente chegar lá no médico e falar assim: não estou dormindo, quero um remédio para dormir. Aí ele passa um remedinho para você, você vai para casa e vai dormir. Estou obesa. Eu vou lá no cirurgião plástico fazer uma abdominoplastia, fazer uma lipo, porque eu vou ficar bem. Não é muito cômodo? E aí, o que acontece? Aí quem escolhe o comprometimento vai ter resultados que vão impactar a sua vida positivamente. Uma pessoa que chega lá e fala assim, chega lá comigo e diz assim: eu tenho insônia. Aí eu falo: então tá bom, vamos tentar consertar aqui, vamos saber o que está acontecendo com você, que você está tendo insônia. Bem, na hora de dormir, você fica no celular até tarde, você fica com a luz ligada até tarde, você na hora de dormir está pensando o que vai fazer no outro dia, está fazendo toda a sua agenda, está com a síndrome do pensamento acelerado, né? Na hora de dormir tá assim: meu Deus, amanhã quando eu acordar eu vou ter que ir não sei aonde, pagar não sei o que, ir para academia, voltar, fazer a comida, sair para trabalhar, tenho que fazer compra. Isso não tá na hora. Na hora de dormir é a hora de dormir, né? Então o quarto tem que estar escuro, tem que estar tudo em silêncio, não é verdade? Então o que a gente tem que saber? A gente tem que colocar qual que é a nossa meta. A sua meta é o quê? É viver muito? É viver bem? Então você tem que ter as suas escolhas, tá bom? Não pense que o caminho mais fácil é o melhor caminho, tá bom? Hoje eu estava estudando. Gente, o final de semana, tem 3 finais de semana que eu estou fazendo curso direto. Foi maravilhoso. Hoje eu fiquei sabendo de uma coisa que eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso, mas hoje o professor falou assim: as pacientes que fazem lipoaspiração,
Olha para você ver o dado. As pacientes que fazem lipoaspiração, elas têm maior tendência a ter gordura visceral. Você sabe que a gordura visceral é aquela que fica lá dentro do abdômen, em volta dos órgãos, né? É a pior gordura que tem. Essa gordura é que faz todo o mal, né? Não é a gordurinha aqui que você vê na barriga, não. É a que tá lá dentro. Então, assim, você tá tentando ficar magra, mas você não tá mudando os seus hábitos, você tá tentando ficar magra porque você fez uma cirurgia plástica. Mas isso vai lhe causar consequências depois, tá bom? Então, assim, era isso que a gente queria falar para vocês, né? As 7 armadilhas. Vamos revisar aqui. Deixa eu falar de novo aqui as 7 armadilhas. Bem, a primeira armadilha é: eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. A segunda armadilha, eu quero que vocês coloquem para mim se vocês já caíram em alguma dessas armadilhas, tá? Então, a primeira é: eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde. A segunda é: eu não tenho tempo. A terceira: sem conhecimento, nós terceirizamos a nossa saúde. Nós deixamos por conta do médico ou das outras pessoas, né? A quarta armadilha seria achar que remédio cura tudo. A quinta: não começar a cuidar da sua saúde agora. A sexta armadilha: acreditar que é só ir lá fazer a consulta. E a sétima é escolher conveniência em vez de comprometimento. Gente, era isso. A Ilma tá falando pensamento acelerado antes de dormir, o celular. Pois é, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar para dormir, né? Eu não quero nem saber o que eu vou fazer amanhã, né? Amanhã, a hora que eu acordar, eu resolvo. Na hora que eu vou dormir, né? Então, deixa eu ver. Alguém que tem alguma perguntinha? Será? Vamos ver aqui. Eu começo a falar e falo tão rápido e aí eu fico com a boca seca. Deixa eu ver se alguém... Né, o pessoal falando boa noite, boa noite. Gente, queria agradecer muito vocês por estarem aqui. A Dani me faz um elogio, a melhor doutora de Roraima. Obrigada, Dani. Hoje está todo mundo dando só boa noite. A minha amiga, a doutora Carliane, super competente, viu? Fisioterapeuta pélvica maravilhosa. Vivo mandando paciente para ela. A gente trabalha junto, é muito legal. Temos ótimos resultados. A Gisélia pergunta: você atende quem está no estado de Pernambuco? Seria isso? Gisélia, a gente faz consulta online, tá bom? Eu tô viajando amanhã. Eu vou passar 2 semanas fora fazendo alguns cursos. Vamos trazer muita coisa boa, né? Eu já tô fazendo algumas, mas tem muita coisa boa vindo por aí, muita novidade. Uns tratamentos bem interessantes, tá? Tratamento para emagrecimento, tratamento com injetáveis, é tudo de bom, vocês sabem, né? Eu já tô fazendo tudo em mim. Eu não sou nem boba nem nada. O que é bom eu faço em mim primeiro, né? Depois sair contando para vocês. Mas é muita coisa boa, tá, gente? Eu vou fazer uma live sobre as novidades que a gente tá trazendo. É muito estudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisinha. Obrigada, querida. Catarina diz que o papo está ótimo. Como se preparar aos 30 anos para uma menopausa saudável? Olha, o que é saudável, gente, qualquer idade, a gente já tem que tomar essas coisas, né? Então, assim, desde cedo a gente tem que cuidar da nossa alimentação. As pacientes, quando elas vão comigo, eu passo sempre orientações de alimentação. Eu digo para elas que não é dieta, que eu não sou nutricionista para passar dieta, né? Mas a gente passa orientações e eu falo para elas assim: olha, isso aqui que você está fazendo,
que eu tô passando para você, não é para você usar só em você. Você vai chegar na sua casa, você vai mudar os hábitos de todo mundo. Porque é importante que o seu filho, que os seus filhos, eles cresçam comendo adequadamente. É importante que eles cresçam sabendo que é importante fazer atividade física. Em vez de você chegar em casa, ir lá, assistir novela e pegar o celular e dar pro teu filho para ele deixar você assistir sua novela quietinha, pega teu filho, vai fazer uma caminhada na praça, leva a criança para andar de bicicleta, leva ela para pular e descer lá no parquinho, né? Boa Vista tem isso, né? Todo o bairro tem praça pública, as praças bem arrumadinhas, né? Aqui perto da minha casa tem uma praça linda. Então, assim, hoje tá cheio de criança lá, né? Sábado e domingo é criança o dia inteiro. Então, assim, tem que incentivar hábitos bons, né? Fazer atividade física é importante, comer é importante. Na hora de dormir, tá na hora de dormir, vamos pra cama. A gente tem que... Criança, 10 horas da noite no máximo, tem que estar dormindo, né? Esse negócio de criança estar assistindo televisão até 2 horas da manhã, onde já se viu um negócio desse? Não pode, né? Então, assim, a gente tem que se preparar desde muito cedo mesmo pra gente ter qualidade de vida, tá bom? Uma criança que ela come mal, é uma criança gordinha, ela vai ser um adulto obeso, ela vai ser um adulto com resistência à insulina, que vai ter maior probabilidade de desenvolver diabetes, hipertensão, né? A obesidade, gente, a obesidade é o maior problema de saúde pública. Por quê? Porque a obesidade ela aumenta muito o risco de câncer, a obesidade aumenta o risco de infarto, a obesidade aumenta o risco de diabetes. Então tá tudo interligado ali na obesidade. Um dos cursos que eu vou fazer vai ser obesidade. Vai ser muito legal. Depois eu conto pra vocês. A Edi, ela fala, minha mãe tem 70 anos e nunca fez tratamento. É uma tristeza, sabe por quê? Porque mulheres que estão com 70 anos e nunca fizeram tratamento para menopausa, são mulheres que têm osteoporose, são mulheres que têm artrose, são mulheres que já tem probleminha lá já tem ali uma alteraçãozinha lá da cognição, são mulheres que têm uma tendência maior a ter Alzheimer, de ter Parkinson, né? É muito triste, sabe? Aparentemente, né, pode ser que ela esteja bem, mas é aquela história. Ela ainda tá viva, tem muita coisa ainda que pode fazer, né? Pode ver como é que tá a alimentação, pode suplementar, tem umas vitaminas muito interessantes, né? Tem muita coisa boa aí, tá, Edi? A Janaína diz, mudou minha vida depois que lhe conheci. Né, Janaína? Você vê como que é o negócio, né? Eu só te orientei, mas você tomou a atitude de mudar a sua vida. Não foi interessante isso? Não foi muito importante? Você teve o comprometimento com a sua saúde. É isso que a gente quer, entendeu? Eu falo com os pacientes, eu vou te dar a orientação aqui, mas tudo depende de você, né? A gente tem que ter coragem de mudar, né? A Edila fala, tomo melatonina, mas estou acordando muito à noite. Será que é o suplemento? Edila, que idade que você tem? Porque assim, mulheres que... O primeiro hormônio nosso que cai é a progesterona. E a progesterona, ela tem uma ação muito interessante no sono. Então, a nossa progesterona, ela ajuda a gente a dormir bem. E como é o primeiro hormônio que cai, é um dos primeiros sintomas que as mulheres sentem a alteração do sono, né? A melatonina ajuda a gente a não acordar no meio da noite. Tem que dar uma olhadinha como é que tá a tua progesterona, tá? Você tá fazendo já reposição hormonal? Você quiser me responder aqui, depois dos 70 anos, nunca fez tratamento, tem algum resultado, está com insônia, dores nas articulações, diabetes, pressão alta. Como fazer nessa altura? Dá pra fazer um monte de coisa, viu, Edi? Dá pra fazer muita coisa,
tá certo? A gente suplementa, nós trabalhamos com injetáveis. Tem os injetáveis fantásticos, tá? Tem injetáveis que ajudam a diminuir a resistência à insulina do diabetes. Tem os injetáveis fantásticos para articulação, tá bom? Muito, muito bom, a gente tem lá na clínica. Quem tem SOP tem maior tendência à obesidade? Quem tem SOP tem maior tendência à obesidade. O tratamento para SOP é atividade física, perder peso e perder peso. Aí, se você perder 10% do seu peso, você trata a sua SOP, tá? E o problema da SOP nem é só a obesidade, o problema é a resistência à insulina. Você tem uma probabilidade muito alta de desenvolver diabetes. Todos os problemas que vêm juntos com a diabetes, tá bom? Gente, eu acho que acabou. Acho que não tem mais pergunta. A Janaína disse que tá muito melhor hoje. Eu acho que acabou. Vocês não tem mais nenhuma perguntinha para fazer? Se tiverem, podem fazer que eu tô aqui. Ainda tenho uns minutinhos aí. Senão eu já vou me despedindo de vocês. Semana foi muito puxada, né? Quinta-feira eu ia fazer essa live, eu não consegui, porque eu saí lá da clínica, faltavam 3 minutos. Eu saí da clínica, era 7h27. Faltavam 3 minutos para começar a live. Aí eu, meu Deus do céu, não tem jeito de fazer, né? Mas foi muito corrido mesmo, porque as secretárias colocaram um monte de paciente lá a mais para eu conseguir, porque eu vou viajar amanhã, então, para não deixar acumulado. A Edila diz que tem 53 anos. Pois é, você vai ser reposição hormonal, né? Se você quiser, vai lá comigo, que eu te ajudo, né? Te ajuda a dormir, ajuda a fazer reposição, ajuda a ter qualidade de vida, tá bom? Mais alguma perguntinha? Tem 53 anos, não tem indicação para reposição, segundo a ginecologista e a cardiologista, porque ela tem isquemia. Aquilo que eu falei para vocês, né? Você não tem indicação para fazer reposição hormonal se for a reposição hormonal antiga, a reposição hormonal que é por via oral. Essa aumenta o seu risco de tromboembolismo, aumenta o seu risco de isquemia, tá bom? Mas o hormônio que a gente faz aqui na pele, né? Ele não passa pelo fígado, não tem metabolização hepática e não aumenta o seu risco, tá bom? Sabe o que você vai fazer, Edila? Aquilo que eu lhe falei, aquilo que eu falei aqui, não terceirize a sua saúde. Vá procurar, entre lá procure sites médicos, tá bom? Coloque lá no Google acadêmico, reposição hormonal, hormônios isomoleculares ou bioidênticos, e vai ver se você não pode fazer, tá? Não tem problema não, tá? Isquemia não é contraindicação para fazer os hormônios isomoleculares ou bioidênticos tópico, tá bom? Comprimido, jamais. Alexandra, fez esterectomia, tem 23 dias, está com as mamas doloridas, é normal? Olha, mas não tem relação da esterectomia com dores na mama, não, Alexandra? Será por quê? Será que... Não sei o que pode estar acontecendo. Fala isso com seu médico para ele poder investigar. Mas não tem relação não, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Obrigada, tá, por vocês estarem aqui. Vamos ver que dia que eu vou conseguir fazer outra live, né? Que eu vou estar em curso, não sei, mas eu aviso vocês, tá bom? Muito obrigada, beijo, fiquem com Deus, que a semana de vocês seja muito abençoada, né? Que vocês sejam luz onde vocês passarem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez.